Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, estamos num feriado nacional, comemorado o dia de São João, e aí é até preconizado que essa foi uma data que João Batista nasceu. Mas será que é mesmo? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que não foi essa data. Mas nós vamos aprender algo sobre a vida de João. Vamos aprender o quanto esse homem foi muito importante, a tal ponto de Jesus fazer um elogio que a nenhum outro nome, a nenhum outro homem Jesus fez um elogio como a João Batista. E nós vamos aprender sobre a vida de João Batista. Para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Por isso vamos orar junto nesse instante. Amado Deus, querido Pai, Santo e bom Espírito, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor faça compreendermos a mensagem da palavra de Deus, para que ela nos transforme, para que ela nos leve mais próximo de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, em Teu nome nós oramos. Amém. Primeiro nós precisamos conhecer um pouquinho da história, da origem do São João. O São João, ele tem origem entre os pagãos da Europa, quando acontecia o solstício, que é o que? A passagem da primavera para o verão, onde eles estavam agora para comemorar. Eles faziam um festejo, os pagãos, aqueles que não adoravam a Deus, adoravam outros ídolos, eles faziam um festejo para aplacar ou para agradecer aos deuses e proteger contra a possível pragas nas suas colheitas. E assim eles o fizeram. Quando então a igreja agora estava querendo cristianizar os pagãos, a partir do quarto século, a partir de Constantino, então eles incorporaram algumas festas para aproveitar essa comemoração. E dentre elas eles trouxeram para o mês de junho, que é o mês que acontece o solstício, para essas festividades. Aí nós temos Santo Antônio, nós temos São João, que é hoje, temos São Pedro. Ou seja, foi uma maneira que a igreja, na época, a igreja que comandava, né, a igreja católica, em busca de cristianizar os pagãos. Só que isso, eles incorporaram essas crenças nesses santos para que as pessoas pudessem agora fazer uma espécie de troca, não mais adorar os deuses pagãos, mas adorar esses santos que eles estavam começando. Mas a gente sabe que o único que deve ser adorado é Jesus Cristo, é Deus, é o Espírito Santo, porque ele sim merece a nossa adoração, não seres humanos. Por mais espetacular que seja o ser humano, nenhum ser humano deve ser adorado. O único que deve ser adorado é o Deus eterno, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor dos senhores e os reis dos reis. E nós precisamos aprender isso. Então, essa foi a origem das festividades do São João. E nós precisamos compreender isso. Mas quem foi João Batista? Vamos aprender um pouquinho sobre a sua vida, que é muito importante para trazermos algo muito forte para nós. João Batista, ele começou a pregar, ele era primo de Jesus, ele batizou Jesus, ele começou a pregar e as multidões iam a ele, e os líderes religiosos foram questionando: tu és o Messias? Ele disse: não sou o Messias, mas eu fui enviado à sua frente, eu sou o precursor, para que eu pudesse preparar o caminho para a chegada dele. Mas aquele que vem após mim é muito maior do que eu, é tão maior do que eu, dizia João Batista, que ele já existe antes de que eu existisse. E ele é tão importante que eu não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. Então, João expressou que Jesus era muito grande, que Jesus era o Messias, Jesus deveria ser adorado. Mas vamos compreender um pouquinho sobre a vida de João Batista. No Evangelho aqui de João, no capítulo 3, nós temos algo interessante para a gente poder notar como João Batista era um homem que tinha um Espírito Santo e que era diferente. A partir do verso 22,
Tem aqui o relato, João estava, antes de Jesus começar o seu ministério, João estava batizando, as multidões iam até ele, todo mundo queria ouvir. Diz o texto bíblico que as cidades iam para ouvir João no deserto. Era um homem muito eloquente. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo o capacitava. Ele tinha uma missão, que era preparar o caminho para a chegada do Messias. E aqui o texto diz agora que João tinha muitos discípulos, e os discípulos de João começaram a ficar enciumados de Jesus, porque quando Jesus começou o seu ministério, agora João perde a sua função como mensageiro de Deus. O que ele tinha que fazer, ele já tinha feito, que era apresentar tudo para Jesus. E aqui o texto diz, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado, não tinha sido preso ainda. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, isso é Jesus, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Olha só, um discípulo de João chega, olha, aquele que o Senhor falou que era o Messias, que o Senhor batizou, agora está batizando, e todos a multidão está indo para ele, e não tem vindo mais para o Senhor. Era esse o ciúme. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma, senão do céu não for dado. Vós mesmos sois testemunha de que eu vos disse que eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, fui enviado na frente. O que tem o noivo o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa do noivo. Por isso, essa alegria já se completou em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João compreendia tanto a missão dele, que ele disse: olha, vocês estão aí com ciúme, mas o meu papel já foi feito. Eu sou o amigo do noivo, e o noivo se alegra com a noiva, e aí o amigo do noivo também fica contente. Eu estou feliz. E agora que ele está crescendo, a minha perspectiva importa que ele cresça e que eu diminua. Esse é João Batista. Mas Jesus fez um elogio de forma grandiosa com relação a João. Quem era esse homem? Capítulo 12, verso 11, capítulo 11, verso 11, olha o que Jesus disse com relação a João. Diz assim, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Olha só, Jesus está dizendo que dentre os nascidos de mulher, nunca existiu um homem como João Batista. Mas João Batista era humano, João Batista não pode ser adorado, porque João Batista não é Deus, o único que deve ser adorado é Jesus. Então nós precisamos a cada dia voltarmos para Jesus. E aí, para você ter ideia de que João era humano, quando João foi preso porque falou a verdade, Jesus não foi visitar. Veja o que aconteceu no capítulo 11, a partir do verso 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha a dúvida, olha a descrença. João começou a duvidar com relação a Jesus, ao seu ministério, e Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estão sendo pregado o evangelho. Aí o verso 6, o mais importante: e bem-aventurado ou felizes é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.
Sabe, João estava começando a duvidar de Jesus, da sua missão. Por quê? Porque ele, como primo de Jesus, batizou Jesus e agora estava preso porque pregou a verdade. Ele esperava que Jesus fosse lá libertar. Mas a missão de João estava já para ser cumprida. Então Deus permite que João passe isso, e João começa a duvidar e manda um discípulo perguntar se era Jesus mesmo. Aí Jesus mostra, olha, fala para ele. Aqueles discípulos passaram um dia com Jesus e Jesus ali curou, ressuscitou, ensinou. Jesus falou tudo isso, agora disse para ele o verso 6, bem-aventurado, felizes aqueles que não acharem em mim, em Jesus, motivo de dúvida ou de tropeço. Sabe, Jesus, eu e você não precisamos duvidar de Jesus em nada. Jesus é Deus, é o nosso Salvador, Ele já provou isso. Então nós precisamos nos render a Ele. Até o grande João, que dentre os nascidos de mulher, Jesus disse que não existia um como ele, mas duvidou. Então muitas vezes a gente até fica meio com dúvida, mas nós não temos motivo nenhum para duvidar. Jesus é o nosso Salvador e nós precisamos adorar a Ele. Por isso João aqui atesta, nós só devemos adorar Jesus, importa que ele cresça e que eu diminua, João disse. E aí João até teve dúvida se Jesus era o Messias, porque ele era humano. João erra, João comete erros, então ninguém deve adorar João, nós devemos adorar a Jesus Cristo, porque ele é o nosso Salvador. Que você então hoje tenha compreendido essa realidade do São João, como surgiu, e que eu e você devemos adorar ao nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele deu a vida para salvar a você e a mim. Quantos de nós que estamos então agora vamos tomar uma decisão, Senhor Jesus, eu quero adorar a Ti, porque o Senhor é o meu Salvador. Você deseja isso? Então vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a cada dia aprendermos e a vivermos essa verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.